Olá, sejam muito bem-vindos ao Fala Manu. Essa versão aqui barra YouTube, mais barra também Spotify. Então, Fala Manu, vocês já sabem que tem sempre a opção de você só ouvir sem ver as imagens. Então, tá ocupado, não dá pra ficar aqui na telinha, corre lá no Spotify, o link tá aqui embaixo. E você pode ouvir tranquilamente, assim como os outros episódios que não tem aqui. Então, partiu? E hoje a gente vai falar sobre um assunto que me perguntam sempre lá nas caixinhas do Instagram. Aliás, se você ainda não segue a gente, vou deixar o link aqui embaixo, Mac Manu, assim você pode ver a gente por lá também. Mas afinal, o tema desse vídeo é: qual cidade eu escolho para morar? O pessoal pergunta principalmente da Itália, porque nós moramos atualmente na Itália, então o pessoal pergunta direto: Manu, mas como que vocês escolheram? Pra ser sincera, pra gente foi bem ao acaso, mas eu trouxe aqui algumas dicas e também depois de algumas pesquisas pra te ajudar nessa questão. Afinal, todos os dias saem várias listas na internet das melhores cidades para morar na Itália, as melhores cidades para morar no mundo. E aí, será que essa cidade é para você ou não? Quando a gente muda para um país e essa mudança ela é planejada, a gente precisa avaliar o que é importante para a gente. Então, eu vou citar aqui algumas coisas que eu considero importante e que você deveria, de repente, dar uma pesquisadinha antes e saber melhor antes de se mudar ou antes mesmo até de escolher a cidade que você vai morar. Eu listei aqui 7 itens da minha lista, mas pode ser que você tenha mais itens. Se você tiver mais itens que eu estou esquecendo aqui, escreve aqui embaixo que eu gostaria de saber. Então vamos lá. O primeiro que eu pensei é o custo de vida. Como não se preocupar com o custo de vida se você vai mudar para aquele país ou para aquela cidade naquele país, né? Existem hoje alguns sites que ajudam a você saber mais ou menos, ou ter uma noção, né, de qual é o custo de vida naquele local. Um deles que eu gosto bastante se chama Numbeo, numbeo.com. Vou deixar escrito aqui, assim como você deve estar vendo. Esse site, basicamente, você pode escolher tanto por colocar o país ali no começo, ou você colocar o nome da cidade que você pretende, que você está ali flertando já. E aí ele vai te passar uma lista de valores com transporte público, aluguel, produtos no supermercado, e tem até uma listinha, sabe? Tipo, quanto que custa o leite em média, quanto que custa, não sei, o arroz, enfim. É bem interessante para você usar, de repente, para ter uma noção, melhor do que ir às cegas, com certeza. O segundo ponto dessa lista é o clima. Você que não está adaptado, principalmente nós que a gente vem do Brasil e a maior parte do Brasil faz calor, né? Porque não dá para comparar com o frio daqui. Acho que tirando o sul, de repente. A gente precisa também estar atento a essa questão. Então, se você vai para um lugar que faz da maior parte do tempo frio, você precisa ver se você é uma pessoa adaptada a esse clima ou se você não se sente tão mal ou fica tão, não sei, reclamão. Aqui, por exemplo, durante pelo menos 6 meses, desses 6 meses, 3 são bem frios e os outros 3 são bem fresquinhos. Então, porque são aqueles meses de transição entre uma estação ou outra, seja do outono para o inverno, quanto do inverno para a primavera. Então, são meses ali bem fresquinhos, que você nunca sabe, inclusive, que roupa que você sai. Às vezes de manhã tá frio, de tarde faz calor, de noite tá fazendo frio de novo. Mas tem o inverno, neva bastante, principalmente na parte norte da Itália. E aí você tem que ver no país que você pretende morar quais que são as estações, se elas são rigorosas, se elas não são, se neva, se não neva, porque a neve também pode ser um problema. Não só para a questão de você ter que ficar tirando a neve, quanto a adaptação à temperatura, mas isso também influencia nos custos, porque você vai ter que se preocupar em aquecer a casa. E aquecer a casa não é barato, confia em mim, não é barato. O terceiro ponto que eu gostaria de destacar aqui é a questão da segurança. Verificar isso antes, isso você pode achar várias informações na internet mesmo, de como que é a segurança naquele local. E isso é muito relativo, porque depende sempre de onde você vem. Eu venho do interior de São Paulo, que não era uma cidadezinha
tão pequenininha assim, já era uma cidade grande. Se for comparar com a Itália, então é uma cidade imensa. E eu já não achava tão seguro assim. Aqui na Itália eu acho muito tranquilo, inclusive porque a gente mora numa cidade minúscula. Mas mesmo quando a gente vai para grandes centros, para cidades maiores, os italianos eles falam assim: ah, não, mas tem roubo, ai não, mas é perigoso. E eu não acho, ou eu não me sinto tão insegura quanto eu me sentia no Brasil. Tô falando do lugar que eu morava, tá? Então eu acho que é muito relativo porque vai depender da onde você vem para onde você vai. E aí você tem que avaliar. Tem lugares que, por exemplo, Nápoles, o pessoal fala muito que não é seguro. A gente foi, não aconteceu nada, não me senti insegura. Já soube de pessoas que foram roubadas, de roubar carteira, celular, alguma coisa do tipo. Então é relativo, vai também da experiência que você teve no local. Eu posso falar pelo norte da Itália, que foi o local que eu morei, e eu me sinto realmente muito segura. Quarto item é o trabalho. Esse item eu acho que é muito interessante, principalmente quando você está se programando, você já começar a pesquisar, já colocar seu LinkedIn ali direcionado para a vaga de emprego que você pretende, ter um idioma assim já encaminhado do local que você vai, porque isso vai te ajudar na questão de achar trabalho. Se você vier já com trabalho, você for para o país que você quiser ir com trabalho, melhor situação possível. Se você não chegar com trabalho, você tem que, óbvio, pesquisar um local que tenha mais opções, né, de empregos, né? Porque se você vai para uma cidadezinha lá no interior do interior, que só tem fazenda, dificilmente vai ser para achar trabalho. Agora, se você vai para grandes centros, onde tem mais empresas, vai ter também mais opção de trabalho. Então, isso é uma coisa que você tem que pensar, óbvio, porque sem money a gente não consegue pagar as contas. Então, o interessante é pesquisa aonde tem trabalho, ou então está vindo com trabalho, ótimo. O quinto item é escola. Escola principalmente para as pessoas que têm filhos ou o pessoal que é universitário, está pensando em fazer uma universidade. Então, quando você muda de país, você tem que também dar uma olhada nisso. Quais são as opções de escola, quais são as opções de universidades. Tem algumas cidades que têm grandes universidades. A região norte da Itália tem as maiores universidades italianas. Não que no sul não tenha, tem alguma. Mas aqui concentra as universidades mais antigas e as mais renomeadas. Então, se você vem para estudar também, tem que pesquisar antes. Apesar de que eu acho que no caso de quem estuda, é primordial você ver a universidade antes, se ela vai ser aprovada e tudo mais. Mas no caso das mamães que estão aí, os papais, é interessante ver também a opção de escolas, até porque, de repente, para você ter que levar o filho na escola, ou então de transporte público, que, aliás, é mais um item, e aí eu vou ligar já nessa linha aí. Então, já ligando nessa linha aí, o sexto item da minha lista é a locomoção. Então, não só para você ir para a escola, para trabalho, mas também para você passear. Então, o interessante é você ligar todas essas coisas para ser convenientes para você. Então, assim, o transporte público funciona relativamente bem aqui. Tem greve? Tem greve aqui, assim como tem na França, assim como tem em alguns outros lugares. Mas relativamente funciona e é bem servido. Existem algumas cidades pequenininhas italianas que não chega trem, tem pouquíssimos ônibus, então você tem que ficar atento quanto a isso, principalmente se a escola do teu filho não for na própria cidade que você mora e for na cidade vizinha. Então tem que ter o transporte para ele ir até lá. Então, eu sempre recomendo para quem vem, principalmente para a Itália, ver uma cidade que tem estação de trem. Assim, quer comprar carro? Compra. Mas espera um pouquinho, não faz tudo apavorado, não faz tudo rápido, porque as coisas são feitas etapa por etapa. Então, primeiro você acha casa, primeiro você se acomoda a sua família, identifica onde que é o supermercado, vê as regras que você vai ter que obedecer daquele país, e depois só que você vai ver, tipo, vamos comprar um carro, vamos resolver isso daí. Porque que acontece? Se você mora principalmente numa cidade que tem trem, que tem uma estação de trem, você consegue se locomover sem problemas. E aí eu faço um adendo. A nossa cidade que a gente mora hoje é uma cidade bem pequenininha.
tem estação de trem, é uma cidade bem pequenininha, eu posso falar que tem menos de 10 mil habitantes, tá? Tem estação de trem? Tem. Só que o trem passa de hora em hora. Se você vai para cidades maiores, o trem pode passar de meia hora, de 15 em 15 minutos, e aí vai ter mais opções. Então, é uma questão que você pode também levar em consideração. No caso, eu e o Mac, a gente tem uma moto e até hoje a gente não comprou carro porque a gente conseguiu muito bem se virar com os meios de transporte público. Outra questão é também, tipo, se tem aeroporto, de repente o seu trabalho exige que você fique mudando de país, ou então você gosta de viajar e aqui tem o tal do low cost que todo mundo adora. E aí, se você mora perto de um aeroporto, é uma estratégia também, para você ter essa facilidade. 7º item, e não menos importante, é a questão da saúde. É muito importante que você tenha noção de como que é o serviço de saúde do país que você vai. O que você tem que pagar, o que você não tem que pagar, porque existem alguns países que você tem que ter uma espécie de seguro que você paga anualmente. Por exemplo, a Suíça tem que ter um seguro que você paga anualmente e ele não é barato. Já aqui na Itália, você não tem esse seguro saúde para pagar, mas ele não é 100% gratuito. Então eu vou explicar como que funciona aqui na Itália. Basicamente, você tem o seu médico de base, que seria um médico de família, como funciona em vários países aqui da Europa. E ele é o clínico geral. Você vai até lá e esse médico não tem custo nenhum, custo zero. Você vai lá, você agenda um horário e vai até lá. Nesse médico, se ele achar que você precisa de um especialista, ele vai te indicar, vai te dar uma receita e você vai até o hospital para agendar. Isso se você quiser continuar nessa parte de serviço público. Nesse agendamento, você vai pagar pelo especialista. E aí, você vai pagar uma taxa, e essa taxa não é alta, vamos por aí mais ou menos 20 euros, uma visita especialista. Aí eu falo italiano. Agora, para exames também, você vai pagar a parte, mas são sempre taxas reduzidas. Porém, existe a fila de espera. Ah, Manu, mas existe o serviço particular de saúde? Sim, existe. Não custa muito barato. Você vai partir de 200, 300 euros a consulta. Porra, meu! Mas daí você consegue marcar com um pouco mais de facilidade. Um último item aqui que eu gostaria de falar, que eu acabei mencionando enquanto eu falava das outras coisas, é a questão do idioma. Eu sei que eu falei que a minha lista tinha 7 itens, mas esses 7 itens são para você avaliar para escolher a cidade. Mas eu acho que eu não poderia fechar esse vídeo sem falar sobre isso, porque eu considero uma coisa muito importante, que é você saber o idioma local. O idioma vai te ajudar muito, vai te abrir portas, vai te ajudar a se integrar, fazer amizades. Então, eu considero hoje o idioma uma das principais coisas assim que você tem que saber antes de chegar num país, sabe? Pelo menos você ter uma base, ter uma ideia do que é, porque te facilita muito a vida. Pode evitar que você cometa erros, faz com que você aprenda o que você tem que aprender rapidamente, que são as coisas do dia a dia, conta para pagar, regras, taxas que você tem que pagar obrigatoriamente. Então, tudo isso, se você domina ou tem pelo menos uma base do idioma, vai te ajudar muito. Se não, ali ó, no suor. Foi a maneira que a gente acabou fazendo, que a gente aprendeu aqui na raça. Deu certo, mas eu acho que anteciparia muitas etapas que a gente teve que passar. Então é só um conselho aí de amiga, que eu acho que eu não poderia fechar esse vídeo sem falar. Espero ter ajudado aqui de uma maneira geral, assim, esclarecer tudo. Se você gostaria de um vídeo um pouco mais específico, falando sobre algo específico de algum desses itens, ou daqui da Itália ou da Europa em si, deixa aqui embaixo nos comentários para eu saber, até para um próximo vídeo ou um próximo podcast que tá lá no Spotify também. Se inscreve no canal, não esqueça, porque assim ajuda eu continuar também, me incentiva a continuar produzindo mais vídeos. Nos sigam lá também no Spotify, nos avalie, coloca 5 estrelinhas, não sei mais quantas estrelinhas tem, enfim. É isso, o que vocês puderem fazer para nos ajudar é grátis, coloca lá um like, enfim.
compartilhar esse vídeo, esse áudio com os amigos, para quem tá pensando de repente em mudar de país e tá totalmente perdido sem saber por onde começar. Esse vídeo é um vídeo básico de por onde começar. Espero ter ajudado. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!